Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estaremos hoje realizando a nossa lição 8 dessa sequência dos estudos e lições bíblicas. Você que vai acompanhar, seja muito bem-vindo a este breve estudo, amém? Vamos estar neste momento fazendo um minuto de oração, né? Pedir que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar entendimento e abrir o nosso coração para que possamos aprender e guardar a palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia, por estarmos, Senhor, aqui na tua presença para aprender mais uma vez a tua palavra. Senhor, abre nossa mente e nosso coração para que possamos a cada dia aprender e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento estaremos realizando a lição número 8. Lição número 8, nessa sequência de estudos bíblicos, que na lição anterior, o diácono Victor, ele passou a lição número 7, que é a responsabilidade é individual. Então hoje estaremos passando a lição número 8, que tem por tema o bom pastor e os pastores infiéis. O bom pastor e os pastores infiéis, esse é o tema da nossa lição de hoje. O texto desse tema está em João, no capítulo 10 e versículo 11, que diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui Jesus falando que Jesus é o bom pastor e ele deu a vida pelas ovelhas. E aqui também nós vemos em Ezequiel, vamos estar lendo aqui Ezequiel capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 12. Amém? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão as minhas ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes
lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as fareis voltar de todos os lugares por onde andaram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Glória a Deus. Esta é a leitura aqui, Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao 12, que nós acabamos de ler. Apresenta lição, estuda a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel. No primeiro tópico, identificaremos o rebanho do Antigo Testamento, que é o povo de Israel, bem como o Novo Testamento, que é a igreja. No segundo tópico, descobriremos quem são os pastores infiéis. Veremos de que se trata dos governantes de Israel, mas também podemos extrair lições para as lideranças eclesiásticas. E finalmente, no terceiro tópico, vamos refletir a respeito da imagem do bom pastor, no Deus de Israel, que no Novo Testamento se revela a pessoa de Jesus, que se consolida como a imagem definitiva do bom pastor. O processo, ou seja, a metodologia de ensino para a aplicação de verdades ensinadas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do bom pastor, a saber, os pastores infiéis, Deus como o futuro bom pastor. Primeiro sobre o rebanho. Primeiro ponto sobre o rebanho. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar como ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. Ovelha é a fêmea do carneiro, e o cordeiro é filho do carneiro, até um ano. Das 74 vezes o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez literal em João, capítulo 2, versículo 14. Vou estar lendo essa passagem aqui, João capítulo 2, versículo 14. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 2, verso 14, está escrito assim: E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. Amém, glória a Deus. Em João 2,14, acabamos de ler, a ovelha é um animal dócil, símbolo de sacrifício e redenção. Está escrito em Isaías 53, versículo 7, em Atos 8, versículo 32. A natureza da ovelha e a sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e seu povo. Está escrito em Salmos 23, versículo 1 e Salmos 34, versículo 1. A natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Uma ovelha virada de costa
com as patas para cima não consegue se levantar. Além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. Pois é necessária uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenções continuadas de dia e de noite. Sob muitos aspectos, o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Está escrito em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35. E Salmos 23, versículo 5 também se encontra essa passagem. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 também refere-se a isso. Além do sentido do próprio termo, figuramente o rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isaías 40, versículo 11. Isso vale também para a igreja do Novo Testamento. Mateus 26, 31 se encontra em Lucas capítulo 12, versículo 32. Diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor. 1 Reis, vamos ler 1 Reis capítulo 22, versículo 17. Aleluia. Vinte e dois, 17. Então disse ele, 1 Reis, capítulo 22, versículo 17. Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Essa referência aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 22 e o versículo 17. Referindo-se às ovelhas que não tinham pastor na época, no caso Israel. Diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor. A palavra pastores de Israel no contexto de Ezequiel, bem como no livro de Jeremias, no capítulo 23, do 1 ao 5, refere-se aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender que essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo de desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Aleluia. Glória a Deus. Sobre os pastores infiéis. Ponto número 2. Sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia. Dedicação e responsabilidade, como Davi. Está escrito no Salmo 78, versículo 72. Salmo 78, versículo 72.
Aleluia. Salmos 78, versículo 72. Está escrito assim: assim os apacentou a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade de suas mãos. Então Davi apacentou e guiou com integridade do seu coração quando foi rei em Israel. Contemporâneos de Ezequiel se desviaram das funções, cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Essa era uma denúncia contra autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra três práticas deploráveis de uma linguagem metafórica: comeis a gordura e vos vesti da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Para designar exploração e abuso de sua autoridade, eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para cumprir as suas necessidades. Antes cuidavam de si mesmos. Está escrito em Jeremias capítulo 12, versículo 10. Jeremias capítulo 12, versículo 10. Está escrito aqui em Jeremias, capítulo 12, versículo 10. Muitos pastores destruíram minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Aleluia. Aqui está falando que nessa passagem em Jeremias, que eles não cuidavam das ovelhas, as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas, precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Aleluia. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ademonstra-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Aleluia. Isso aqui que está escrito aqui, essa passagem em 1 Timóteo, no capítulo 2, do 1 ao 3. Nós devemos orar pela nossa nação e nossos governantes. Ezequiel dirige
esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz a respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da Cidade Santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do 10º, no 10º mês, ao 5 do mês. Está escrito em Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 21. Segundo dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585, em 585 antes de Cristo. Aleluia. A atuação dos pastores infiéis tem como consequência a trágica dispersão das ovelhas. Vamos estar fazendo agora o tópico 3 aqui nesse estudo. Sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca, Ele mesmo, como o pastor do rebanho. Salmo 23 e o discurso de Jesus como bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, do 7 ao 18. Aleluia. João, vou estar lendo aqui. Aleluia, glória a Deus. João, do capítulo 10, versículo 10 ao 18. Só achar aqui. 10. Do 7 ao 18, aliás. Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O bom pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isto meu Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e a tomá-la. Glória a Deus. Essa é a passagem que tem aqui no capítulo 10 de João, no versículo 7, que nós acabamos de ler aqui. João, do versículo 7 ao versículo 18, que a gente acabamos de ler aqui neste momento. A reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas,
Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores, no sentido de castigar. Jeremias 23, versículo 2. Vamos estar lendo este versículo. Jeremias 23, versículo 2. Aleluia. 23, versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes, e não as visitaste. E eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Está escrito aqui em Jeremias, no capítulo 23 e versículo 2. Glória a Deus, aleluia. Aqui o Senhor falando aqui vai tratar daqueles que dispersam as suas ovelhas, né? Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. Está escrito em Ezequiel 34, versículo 12. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas. Está escrito em Mateus 23, 34, Efésios 4, 11. Mateus 23, 34. Aleluia. Mateus 23, 34. Está escrito assim, Mateus 23, 34. Portanto, eis que vos envio profetas sábios, escribas, a uns de leis materiais, e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e vos perseguireis de cidade em cidade. Aleluia. Efésios 4:11 está fazendo vou estar lendo esse versículo também. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aleluia, glória a Deus. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. Está escrito em Atos capítulo 13, versículo 22. A promessa era para um futuro distante. Está escrito em Ezequiel capítulo 34, do versículo 34. Capítulo 23 e 24, aliás. Ezequiel capítulo 34, versículo 23 e 24. E Oséias capítulo 3, versículo 5. Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. Está escrito em João, capítulo 10, a partir do versículo 11. Ele é o grande pastor das ovelhas. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Pois que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra e de seus antepassados, o que está acontecendo em Israel no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações ovelhas para o seu redil. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Vamos estar lendo Lucas 24 e 44. Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Disse-lhes, estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Glória a Deus. O pastor cristão, o bom pastor,
é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um leão e um urso. Disse Jesus: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai. Está escrito em João, capítulo 10, versículos 17 e 18. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, como a gente já leu em Efésios, capítulo 4, versículo 11, para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras. Mateus 23, versículo 3. Está lendo Mateus 23, versículo 3, que faz referência a este versículo. Aleluia. Mateus 23, versículo 6. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas suas sinagogas. Aleluia. Deus sabe cuidar dos seus servos. É nosso dever orar por eles. Glória a Deus. Aqui nós vamos estar fazendo uma revisão do que esse livro, que esse estudo quer nos ensinar ou está nos ensinando neste momento. Vamos estar vendo que a quem a expressão pastores de Israel se refere em Ezequiel e Jeremias. Primeiro, a palavra pastores de Israel no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23, do 1 ao 5, refere-se aos seus governantes. Número 2.2. Qual a função primordial do pastor? A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Ponto 3. O que os governantes de Israel faziam? Cuidavam de si mesmo. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. O que os governantes de Israel não faziam? Ponto 4. Eles não cuidavam das ovelhas. Quem é o bom pastor? O Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Glória a Deus. Está lendo de novo aqui, só para nós estar fechando esse estudo aqui. Esse breve estudo. João capítulo 10, vamos estar lendo do 11 ao 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Glória a Deus, aleluia. Aqui, então vamos estar concluindo essa breve lição de hoje, né? Aqui vamos estar concluindo sobre o comportamento do ser humano. O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, e por essa razão Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, e que não é diferente de nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas.
Está escrito em Ezequiel capítulo 34, do versículo 20 ao 22. Vamos estar lendo. Aleluia. Ezequiel capítulo 34, do 20 ao 22. Está escrito assim: Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: Eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Glória a Deus. Então aqui Ezequiel está confirmando o que está escrito aqui, que as ovelhas que nós acabamos de ler aqui, que elas dão marradas umas nas outras para marcar o território, o que não é diferente de nós seres humanos. Há competições entre ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Vamos estar lendo o Salmo 133, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. 136. Ó, quão bom e suave é que os irmãos habitem em união. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto quer comais e bebeis, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui, irmão, nós concluímos que o Senhor Jesus é o nosso bom pastor. E como nós concluímos aqui, Ele quer que nós, a igreja do Senhor, vivamos em harmonia e comunhão uns com os outros. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de vocês, que o Senhor ilumine o coração, que abençoe você e sua família. Em nome de Jesus, vamos estar fazendo mais um minuto de oração, encerrando essa breve lição de hoje. Que Deus possa tocar em cada coração e que Deus coloque em cada vida de vocês, abra mais a mente de cada um, e que Deus possa falar com cada um de vocês mais e mais. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais este breve estudo que fizemos, Pai. Que nós sabemos, Pai, que somos falhos e fracos, que o Senhor possa esclarecer melhor sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada pessoa que assim ver este vídeo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.